Boa noite a todas e a todos. Com um pouquinho de atraso, mas é uma coisa normal. A gente dá início hoje a um dos nossos primeiros debates que a gente está fazendo a transmissão. Esperamos que seja o primeiro de muitos. E a gente começa o debate aqui no Levante, na nossa Secretaria Nacional, em São Paulo. Contamos aqui com a ajuda da galera do Fórum do Eixo, que está nos ajudando aqui com a parte técnica de montagem dos equipamentos, e com os nossos colaboradores entrevistadores aqui, com o Pedro Boca e com a Branca e o Guilherme, que vão se apresentar. Eu sou o Guilherme, sou do Levante Popular da Juventude e estudo Relações Internacionais, estou para me formar. Eu sou a Branca, eu sou do Levante também e estudo História. Vai se apresentar também, Pedro? Eu sou Pedro, sou do Coletivo de Relações Internacionais do MST, da Via Campesina, e fiz parte da brigada Gassan Canafani, que é a brigada nossa do Movimento Sem Terra e da ALBA, dos movimentos da ALBA para a Palestina. Fomos para lá em 2011 e em 2013, agora no ano passado. Então, como o Pedro já deu a introduzida, digamos assim, a temática de hoje é sobre a questão do conflito na faixa de Gaza. É um tema que a gente está vendo nos grandes meios de comunicação, e a gente pensou nesse debate como forma de procurar entender um pouco, né, e ter uma outra visão sobre o que é colocado pela grande mídia, né? Será que é isso mesmo que está acontecendo? E aí, Pedro, a gente quer começar perguntando, pedindo para você fazer uma breve introdução um pouco da história, como é que esse conflito começa, para a gente se situar um pouco. É difícil falar do processo que está acontecendo agora em Gaza sem a gente pensar um pouco na história do Estado de Israel e na história do conflito mesmo. Como acho que boa parte de quem está assistindo deve saber, o Estado de Israel foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois dos eventos, especialmente do Holocausto, né, em que houve um assassinato em massa, um genocídio em massa dos judeus, como um todo na Europa, amando, claro, do projeto nazista. E isso criou uma comoção internacional muito grande que fez com que uma proposta política que tinha surgido alguns anos atrás, no começo agora do século XX, que é o sionismo, ganhasse muita força. Né? O que é o sionismo? O sionismo é um projeto político de alguns judeus, né, que entendiam que os judeus necessitavam e precisavam ter um Estado próprio. Um Estado judaico que mantesse as suas tradições, que mantesse as suas origens, e que só ele poderia garantir a sobrevivência e a multiplicação da religião judaica. O Estado judeu, que ainda não se chamava Israel, tinha algumas outras propostas, né? Não necessariamente seria naquela região. Foi inclusive proposto a criação de um Estado judeu na Argentina, aqui próximo a nós, na África, em outros lugares. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, como os judeus já estavam começando a repovoar aquela área, né, que é uma área de fato do nascimento da religião judaica, onde historicamente o povo hebreu habitava, aquela região de Jerusalém, onde a gente chama de Palestina. A região da Palestina, que naquela época era governada pela Inglaterra, que tinha herdado aquela região depois da divisão das potências na Primeira Guerra Mundial, então foi escolhida para abrigar esse Estado judeu. É importante a gente colocar que, por mais que hoje seja muito, pareça até estranho, né? Como assim, você tem uma terra e de repente você cria um Estado em cima dela, isso tinha uma plena aceitação naquela época, né? Tanto que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, que foram os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, concordaram na partilha da Palestina, que foi desenhada pela ONU em 1947 e colocada em prática em 1948. Essa partilha, ela dava 51% mais ou menos da Palestina para a criação desse novo Estado judeu e 48% para o povo palestino que lá estava, e uma parte, mais ou menos 1 e pouco por cento, que seria a região de Jerusalém, que seria controlada pela ONU. Isso é o plano original de partilha de 48. É importante dizer que na região onde se falou da criação do Estado de Israel, tinha palestinos lá, né? Não era como os sionistas diziam, né? A propaganda dos sionistas era um povo sem terra numa terra sem povo. Isso justificaria a criação do Estado
de Israel. Tinha povo lá, esse povo foi expulso das suas terras, né, de uma maneira extremamente agressiva, muitos foram assassinados, e, enfim, isso em 48 já. Isso criou também um processo, né, de um pouco de agitação política ali, né. Era uma área, só um parênteses antes, em que as religiões, as três religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo conviviam muito bem, até porque as três são da mesma origem religiosa, né, reclamam o mesmo Deus. O próprio islamismo, que é a mais nova, também reconhece os profetas hebreus, reconhece Jesus Cristo, enfim, elas são parte do mesmo campo religioso, e essas religiões conviviam bem naquela área até 48, quando, em nome da religião, de ter uma terra para o povo judeu, o Estado de Israel foi criado e expulsou os palestinos daquela área em 48. Esses palestinos se refugiaram ou nos territórios que ficaram, né, na partilha para os palestinos, ou foram para fora da Palestina, especialmente para a Síria, para o Líbano, para a Jordânia, os países mais vizinhos, para o Egito. E muitos também vieram aqui para fora. Isso em 48. De 48 em diante, o que Israel vem fazendo é um processo de tomada desse território, né, que às vezes acontece de maneira subliminar e às vezes acontece de uma maneira mais ofensiva, como aconteceu em 1967, quando Israel invadiu os territórios palestinos, que a Palestina nunca teve um Estado, né? Israel foi constituído como um Estado formal, mas a Palestina nunca teve o seu Estado nacional. Eram terras administradas ali pelos palestinos e pela ONU. E em 67 o Estado de Israel, enfim, entrou nessas terras, tomou essas terras, a grande maioria delas. Tomou Jerusalém, que era uma área administrada pela ONU, e diminuiu ainda mais o território palestino. Isso fez com que a Palestina se dividisse em duas áreas, centralmente. A Cisjordânia, que é a parte ali na fronteira com a Jordânia, e que está ali, que cruza o Rio Jordão, né, de um lado, e do outro lado, que a gente chamou de faixa de Gaza. Faixa de Gaza porque Gaza é a principal cidade daquela região, e que está ali bem no mar Mediterrâneo, e tem uma faixa mesmo, né, um pedacinho bem curto de terra, e naquela região que também ficou ainda como um território palestino, né, isso em 67. Então essa é a faixa de Gaza. E ela é, de fato, muito pequena. Em 67 até hoje as coisas pouco mudaram, né? Especialmente depois dos acordos de Oslo, que são os acordos de paz, que foram firmados em 1993 pelo então mediados pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que tentava de alguma maneira estabelecer áreas administrativas naquela terra e que dividiu a Palestina em três grandes regiões: as áreas A, B e C, né, que seriam áreas A, as cidades palestinas; áreas B, as fronteiras ou as áreas rurais, que ficariam com o controle militar de Israel; e as áreas C, que são as áreas especialmente de estradas e áreas de campo, que têm controle político e militar de Israel. Então, se a gente pensar que a Palestina tinha 48% da sua terra em 1948, ela chegou em 93 com mais ou menos 20% da terra original. Hoje, o que a gente pode chamar de território palestino, que é a proposta que o presidente Mahmoud Abbas leva para a ONU, para a criação de um Estado palestino, o reconhecimento de um Estado palestino, corresponde a 12% da Palestina histórica. Então é um processo gradual de tomada dessas terras, de tomada do espaço e, consequentemente, o exílio, a morte e o roubo da terra dos palestinos, né? Então isso é importante da gente colocar antes. Também é interessante falar, aí eu já vou chegar ao que está acontecendo hoje, mas que Gaza é hoje a maior prisão do mundo, né? Gaza é um território, a faixa de Gaza, que é totalmente cercada, as fronteiras são fechadas, tanto a fronteira de Gaza com o Egito é fechada pelo governo egípcio, quanto a fronteira com o que se chama hoje de Estado de Israel também é fechada. Então em Gaza ninguém entra, ninguém sai, né? E significa então que a gente tem ali de fato um grande campo de concentração, que você não tem possibilidade nenhuma de sair, você que é palestino, que não consegue viver lá, e também para entrar é muito complicado, você precisa de uma autorização especial e tudo mais. O que acontece em Gaza? Em Gaza a gente tem um crescimento populacional muito grande, então são centenas e centenas de milhares de pessoas que vivem num espaço muito pequeno, né?
que não tem possibilidade de se expandir, uma população que, até pior do que na Cisjordânia, hoje não tem acesso à água potável, não tem acesso ao mar, por mais que seja uma região litorânea, Israel barra o acesso ao mar, e que não tem possibilidades, inclusive, de desenvolver agricultura e tudo mais. Ou seja, eles vivem numa situação muito ruim, né, em Gaza. E isso, claro que desenvolve na população um sentimento de revolta muito grande, né, que nos últimos anos tem sido canalizado pelo Hamas, que é um grupo islâmico, né, que prega a resistência armada e a construção de um Estado islâmico naquela região. Né. E esse pretexto, então, se antes Israel tinha o pretexto de vamos ocupar essa terra sem povo, para colocar o nosso povo, hoje a grande questão com Gaza, e a gente pode ver que a repressão está direcionada muito mais a Gaza, é justamente a questão religiosa. A desculpa de que deixar o Hamas crescer em Gaza é deixar o extremismo islâmico crescer em Gaza e, portanto, isso é uma ameaça a nós, judeus. Né? Então esse é o plano de fundo geral. O que aconteceu agora foi que 3 jovens israelenses foram assassinados, sequestrados e assassinados agora em junho, né? O que, claro, que causou, e é natural que cause, é compreensível, né? Uma comoção da sociedade israelense, né? 2 garotos de 16 anos e um de 19 foram assassinados e o governo de Israel culpou o Hamas pelos crimes, né? Ainda não se tem nenhuma prova de que o Hamas de fato cometeu esses crimes, até porque eles foram cometidos na Cisjordânia, onde a influência do Hamas é um pouco menor. Mas com essa desculpa, Israel então começou a bombardear a faixa de Gaza no dia 8 de julho, né, com a desculpa de vamos derrotar, né, cortar a cabeça da cobra, como eles dizem, ou seja, vamos matar os dirigentes do Hamas para que isso não crie, né, uma maior organização dessa organização, né, desse instrumento, né, que temos como inimigo. Né. Isso começou no dia 8 de julho, né, do dia 8 até hoje já foram mais de 500 mortos, 121 deles são crianças de menos de 13 anos. E no dia 17 de julho agora a gente viu pela primeira vez em muitos anos o ataque terrestre a Gaza. Eles abriram as fronteiras e invadiram com um exército regular e com tanques de guerra. Também mudando um pouco o padrão dos ataques a Gaza. Normalmente o ataque a Gaza é feito com bombardeios e agora ainda mais com drones e tudo mais. Mas agora com essa investida terrestre, ela também ganha um pouco esse caráter de dominação do território. Ou seja, não só a gente está bombardeando e criando uma série de destroços, mas a gente está invadindo aquele lugar, expulsando as famílias e tomando aquela terra. Ou seja, fazendo também na faixa de Gaza o que tem sido feito na Cisjordânia aí já há muitos anos. Então acho que é isso um pouco que a gente está vendo. Né? Infelizmente, a mídia em especial tenta colocar uma ideia de que a gente está vendo uma guerra. Né? Uma guerra entre palestinos e israelenses. Né? É complicado falar disso porque o conceito de guerra é quando você tem 2 forças fazendo uma disputa, né? Uma disputa normalmente em condições similares. Você tem 2 exércitos combatendo um ao outro. Né? O que a gente está vendo em Gaza, na verdade, é um grande massacre. Né? São mais de 500 mortos, enquanto os palestinos tentam resistir em tática de guerrilha, com pequenas metralhadoras, com bombas caseiras pedras e o que mais pode ter. Israel vem com drones, hoje soltaram bombas químicas lá de fósforo branco, com tanques de guerra, enfim. É uma situação completamente desnivelada e é mais um capítulo, um triste capítulo dessa, talvez uma das maiores vergonhas que a gente tem na história recente da humanidade, que é o genocídio do povo palestino e a construção do Estado sionista de Israel. Eu queria perguntar para o Pedro, que a gente vê muito na mídia tradicional, né, que a gente sabe que não dá para confiar muito no que a gente costuma ouvir e tal, que é muito na desinformação da população, né, e o que fica muito, o que eu vejo que fica muito, né, as ideias que passam para o povo é essa ideia de guerra, que acho que você já falou um pouco, né, que não é uma guerra, mas a ideia é que existe uma guerra ali entre Israel e Palestina, e a ideia de que há um conflito entre religiões, né, que é que judeu não gosta de árabe, isso cai até no próprio imaginário popular, né, no próprio senso comum. Judeu e árabe não se dão, não se gostam. Isso é uma guerra, na verdade, por religiões, porque eles discordam, não sei o quê. Eu queria saber até que ponto isso é inventado, se existe alguma verdade nisso, qual é a verdadeira raiz, né, desse conflito, para além desse bombardeio que teve hoje, assim, o que pode
Você já falou um pouco tal, mas entrar um pouco nisso. Existe esse conflito religioso? O que na verdade acontece, né? A questão religiosa ela é a principal desculpa para o conflito, né? Porque ela é o que sustenta o sionismo. Como eu disse, o sionismo não tem nada a ver com religião, né? O sionismo usa a religião para motivar um projeto político de dominação, um projeto colonialista, imperialista, que visa, enfim, ampliar o próprio poderio econômico e militar daqueles, enfim, de quem tem esse projeto que hoje está concentrado no Estado de Israel. O projeto original do sionismo, né, do Estado de Israel, ele vai do rio Nilo, no Egito, até o Iraque. Né? Esse é o projeto dos sionistas, ou seja, criar um Estado que vá do rio Nilo até o Iraque, que é o grande Estado de Israel, a terra prometida para nós. Isso significa não só dominar toda a região da Palestina, como entrar no Egito e tirar a Jordânia, o próprio Iraque e todos os países ali do lado. O Líbano, a Síria, etc. Ou seja, é um projeto expansionista, né, com um caráter extremamente político, geopolítico e econômico. Né? É muito também nesse campo da geopolítica, porque se a gente olhar o mapa, Israel está numa posição muito privilegiada no mundo. Né? Porque Israel está ali na Ásia, mas também perto da fronteira ali com o mar Mediterrâneo, que tem a fronteira com a África e a fronteira com a Europa. Ou seja, é uma região que historicamente sempre foi uma região de passagem de mercadorias e de tudo mais, e que hoje também cumpre um papel fundamental, especialmente no transporte e comércio de petróleo e gás, que vem dos países do Golfo Persa para a Europa e etc. Então, controlar aquela região, aquela região sempre foi muito disputada. Se você pegar na história, os persas queriam controlar aquela região, os romanos queriam controlar aquela região. Enfim, é uma região que é estratégica geopoliticamente. Então isso também explica um pouco o fato das grandes potências imperialistas em 48, e já desde o começo do projeto sionista, terem apoiado a criação do Estado de Israel. Né? Não é um ato de bondade a Inglaterra ter cedido aquela terra para a construção do Estado de Israel. Né? Até porque a Inglaterra sofreu muita pressão dos árabes, né? Por exercer ainda aquela questão do colonialismo que em 1948 já era um grande absurdo. Ou seja, você dá uma certa independência para os países, né, do colonialismo, mas você cria ali um Estado que vai controlar os recursos naturais, que vai controlar a passagem desses recursos e que vai ter uma posição geopolítica privilegiada. Agora, entra a questão religiosa, porque ela é uma questão muito fácil de você manipular a sua própria população. Né? Veja, se aqui a gente tem um Estado judeu, não é um Estado laico. Né? O Estado de Israel é um Estado judeu. Ou seja, para você ser cidadão de Israel, muito preferencialmente você tem que ser judeu. Ou seja, quer dizer que 98, 99% de quem mora em Israel é judeu ou tem origem judaica. É muito mais fácil você criar um inimigo atacando algo que não tem defesa, se você não escolhe uma corrente, não é uma corrente política que você escolhe, não é a sua religião, é parte da sua cultura e tudo mais, né, do que você justificar aquilo por nós queremos tomar a terra do outro. Né? É por isso que Gaza tem muito esse foco. Porque em Gaza, onde tem o Hamas, acho que a gente pode falar um pouco até melhor depois, mas hoje é o único lugar na Palestina. A Palestina sempre teve um histórico de movimentos de libertação laicos. O Fatah, que hoje governa a Cisjordânia, os movimentos de esquerda sempre foram laicos, defendiam um Estado laico. Né? Então era muito mais difícil combater isso, porque o Fatah dizia, bom, vocês querem ser judeus, vocês podem ser judeus, para mim não tem problema, só para de matar meu povo. Né? Com o Hamas é diferente, você quer ser judeu, você não pode ser judeu, porque a gente quer construir um Estado Islâmico. Então, quando chega a esse nível de argumentação, ela pega muito fácil na população. Né? Ou seja, eles querem nos erradicar também. Né? Pelo menos erradicar a nossa religião, a nossa cultura. Então isso, de fato, ela é uma desculpa viável. Mas não dá para falar que é um conflito religioso, porque essas religiões sempre conviveram de maneira harmônica, inclusive naquela terra. Inclusive em outros lugares. Vou dar um exemplo. Tem uma grande comunidade de judeus no Irã, que é um governo que todo sionista fala, nosso maior inimigo é o Irã. Né? Há uma comunidade de judeus no Irã. Tem muito palestino judeu. Né? Se a gente for pensar, os muçulmanos são judeus convertidos, né? Historicamente. Porque o judaísmo foi a primeira religião monoteísta daquela região. Muitos se converteram para o cristianismo e muitos se converteram ao islamismo. Então, eles partem da mesma origem. Né? Então, o que Israel faz, e faz com muita habilidade, é tentar alimentar o extremismo religioso para ele justificar os projetos políticos e econômicos.
né, e geopolíticos dele e dos seus aliados naquela região. Então, há um aspecto religioso no conflito, mas dizer que o conflito é por causa de religião, ainda mais se você for pensar que é aquilo, você imagina você estar na sua casa, independente da sua religião, você podia ser um judeu palestino, você estava na sua casa e de repente de um dia para o outro fala assim, agora essa terra não é mais sua, pega seus documentos e vai embora. E os caras passavam com um trator na sua casa para construir casa para outras pessoas que estavam vindo da Europa para lá. Então, pode ser até que tenha uma pinta de religião, mas o fundo mesmo é o absurdo da ocupação e da invasão daquele território e das razões políticas e econômicas que levaram para isso. A gente vai perguntar para você, então agora você mencionou sobre o Fatah e o Hamas, as organizações que estão na Palestina que governam por lá. Qual é o apelo à população que elas têm? Como que elas se organizam? Você falou que o Hamas é religioso e o Fatah propõe um Estado laico. Como é que isso funciona na região? Então, a resistência palestina, desde 48, na verdade, mas especialmente desde 67, quando houve a invasão dos territórios, a partilha, ela sempre se caracterizou, até diferente de outros países ali árabes, de alguns, né, não vamos generalizar, mas por ser uma resistência laica, que era muito baseada no que o antigo presidente do Egito, Nasser, defendia quando foi presidente, que criou uma corrente de pensamento no Oriente Médio, no mundo árabe em geral, que era o famoso nacionalismo árabe, que era temos que construir uma grande pátria pan-arabista, mais ou menos a nossa pátria grande aqui na América Latina, né? Então que defendia, era um projeto que tinha um caráter altamente anti-imperialista, mas também muito laico, que respeitava os judeus, os cristãos e os muçulmanos que vivem naquela região há muito tempo. Esse nacionalismo árabe deu origem, por exemplo, ao partido Baath, que é o partido hoje que governa a Síria, né, com todos os problemas que está tendo lá, mas os Baath e também o partido que governou o Iraque por muito tempo, né, o Saddam Hussein, era signatário desse caminho histórico, né, assim como o presidente Assad da Síria hoje. E é um pouco esse que a gente chama também de nasserismo, que fez com que o movimento mais forte de resistência à Palestina surgisse, que era o Fatah, que era liderado pelo Yasser Arafat, que era um exilado palestino que morava no Egito. E dali ele foi para a Palestina organizar a resistência com essa proposta do pan-arabismo, da questão nacional, né? Tinha um fundo de questão de libertação nacional muito forte, né? E junto com isso, claro, até porque esse movimento foi se aproximando do movimento da União Soviética, dos movimentos de esquerda e tudo mais, também surgiu na Palestina algumas organizações muito fortes de apelo mais marxista, revolucionário, né? Além do Partido Comunista da Palestina, que já existia desde antes da criação do Estado de Israel, a Frente Popular pela Libertação da Palestina e a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, que são os dois maiores, tinham uma força muito grande. Essas organizações montaram a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, que era, e é até hoje, considerada como a organização que representa o povo palestino, né? Sempre foi. Então, é por isso que o Yasser Arafat criou essa imagem que se tem dele, né? Do cara que vai falar na ONU, do cara que viaja o mundo, né? Que viajava, né? Porque ele era o presidente da OLP e o presidente do Fatah, que era a organização que tinha mais força. Mas o Fatah tinha esse caráter mais laico, né? Então, que fazia a luta política de fato, a luta de libertação nacional. O que aconteceu, e isso não é um fenômeno só palestino, é que, especialmente durante a Guerra Fria, foram surgindo movimentos islâmicos com um caráter mais radicalizado, especialmente de luta armada, como o Hamas na Palestina, mas também a gente pode falar do Hezbollah, a gente pode falar da Al-Qaeda, pode falar do Talibã, todas essas que ficaram muito famosas aí depois do 11 de setembro, mas que na época da Guerra Fria eram apoiadas pelos Estados Unidos para justamente dificultar o trabalho da esquerda e do nacionalismo árabe dentro do mundo árabe, né? Já que estamos assim, se vocês assistirem acho que é o Rambo 2, o filme Rambo 2, no Rambo 2, que é o que ele está no Afeganistão, não sei se é o 2 ou 3, mas ele está lá com o Talibã, e meio assim, nós aqui do exército dos Estados Unidos estamos aqui com vocês para lutar contra os soviéticos, né, que estavam ali, né? Isso que falei de galhofa do Rambo, mas mostra que era esse processo mesmo, né? Então
o que os Estados Unidos pretendiam naquela época era criar uma força que dividisse o povo árabe, que por mais que a esquerda e os nacionalistas tivessem diferenças, o projeto político deles era o mesmo. Na Palestina, por exemplo, era a OLP. Então, que você criasse um movimento que dividisse a resistência e que também servisse a esse propósito de dar a Israel o inimigo que eles tanto procuravam naquela região. Né? Tanto que antes agora dessas grandes ofensivas ao Hamas, que foi crescendo durante os anos, o grande inimigo de Israel era o Hezbollah no Líbano. A gente vai lembrar da invasão ao Líbano, etc. Então que tinha essa coisa, e Israel sempre falou, não, o Líbano vai nos atacar, o Hezbollah não podemos deixar crescer, ia lá e bombardeava Beirute. E aí, Beirute na Síria, né? Bombardeava o Líbano, etc. Assim como foi feito na Síria também, e assim também foi feito agora recentemente no Irã. Né? Em 2011, Israel declarou guerra ao Irã, que tem um governo ali que também é resultado de um processo de luta popular muito forte, etc. Então, a resistência palestina ela sempre foi um pouco além disso. Ela tinha esse caráter mais político. Acontece que, especialmente em Gaza, com a situação tão ruim como está lá, né, o Hamas ele foi crescendo de uma maneira muito maior, especialmente depois dos acordos de paz. Porque os acordos de paz, o que o Fatah se comprometeu? Bom, a gente vai dividir o país aqui, né, nessas áreas e tal, mas nas áreas A a gente administra, certo? Então a gente vai ter um governo, esse governo é nosso, do Fatah. E o Fatah abandonou a radicalidade da luta, a resistência armada, né, enfim, o discurso mais agressivo contra Israel e tudo mais, que era um discurso que para o Hamas era o mais fácil de fazer. Então, nós somos islâmicos, estamos pretendendo a criação do Estado Islâmico, o nosso objetivo é destruir Israel. Isso, especialmente para a população de Gaza, que é muito mais sofrida do que na Cisjordânia, não que na Cisjordânia seja bom, mas em Gaza a situação é muito ruim, fez com que a população observasse no Hamas, identificasse no Hamas uma possibilidade de radicalizar o conflito e de fato criar força para sair daquela situação. Além disso, o Hamas, por ter toda essa influência das outras organizações islâmicas, especialmente da Irmandade Muçulmana, que foi crescendo muito nesses anos, também sempre recebeu armas, sempre teve mais estrutura para fazer esse combate. Né? Então ele foi crescendo militarmente e com a população politicamente. Né? Tanto que agora o Hamas governa a faixa de Gaza, né, depois das eleições regionais, e quando a gente foi lá para a Palestina, o que todo mundo dizia é que não tem eleição na Palestina desde 2004, porque se tiver, o Hamas ganha na Cisjordânia também. Né? Então que tem um apelo popular muito grande hoje. Então, isso tem mudado um pouco o paradigma da luta lá. Né? Então, se você tinha antes essas organizações mais dentro da OLP, o Hamas não faz parte da OLP, nem o Hamas nem a Jihad Islâmica, que é um outro grupo islâmico, que também tem muita força em Gaza. Né? E isso tem descreditado a OLP, porque a OLP, bom, que era o grande porta-voz, agora não governa Gaza, não tem mais tanta força. E com o fato de Israel também eleger o Hamas como um instrumento, como inimigo principal, acaba mudando um pouco o foco. Né? O que tem acontecido muito na Palestina, para encerrar isso, já falei muito, mas é que nos últimos anos o Hamas e a OLP têm sentado para conversar. Tem uma proposta, né, de que o Hamas e a Jihad Islâmica entrem na OLP, né, que tem o seu próprio regime de governo interno, etc. Tem algumas divergências, mas que eles estão tentando superar essas divergências, e acho que isso também assusta um pouco Israel. Né, porque a partir do momento que acontece na Palestina o que aconteceu no Líbano, porque no Líbano o Hezbollah era um movimento islâmico do mesmo jeito que o Hamas, mas ele foi se aproximando especialmente dos partidos de esquerda, e hoje é o governo do Líbano numa grande coalizão de partidos nacionalistas, comunistas e o Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah deixou de ser um aliado do imperialismo, não que isso tenha sido dito, né, mas que o imperialismo quisesse colocar suas fichas para dividir o movimento, e ao contrário, ele se uniu ao movimento político no Líbano, e hoje tem um governo muito forte que está sustentando o Líbano há alguns anos já. Então, acho que se o Hamas faz o mesmo na Palestina, isso para Israel é um problema. Porque se o Hamas está lá para dividir a luta, a partir do momento que ele consegue unificar, o inimigo fica muito mais forte. Né? Então acho que esse ataque, essa ofensiva ao Hamas nesse momento, ele tem um pouco a ver com isso, com a possibilidade de união das forças na Palestina hoje. Pedro, deixa eu só fazer um adendo aqui. As pessoas estão se comunicando, né, mandando pergunta. Fizeram uma correção, disseram que é o Rambo 3 aqui. Eu não sei se é o 2 ou o 3, faz tempo que eu não assisto. Disseram aqui, o Anderson respondeu aqui dizendo que era o Rambo 3.
E aí tem algumas perguntas que a gente recebeu, eu queria fazer uma aqui. Pergunta do Gilles Esmar, ele é do Sindicato dos Ferroviários. E ele pergunta, o conflito dá-se pela influência das mortes ocorridas em ambos os lados, ou existe influência política e econômica, status de liderança na região ou exploração geográfica? Eu acho que é bem aquilo que você falou no começo, né? Acho que é isso. Se for pelas mortes, veja, morreram 3. Dos 3 que morreram, eles mataram 500. Se fosse para dar uma resposta, acho que a resposta está um pouco exagerada, né? Me parece que a morte dos 3 jovens foi a desculpa que Israel queria para avançar, porque é o que ganhou a opinião pública, né? Israel, eu fui para lá agora faz nem um ano que eu estive lá, e a opinião pública de Israel é muito dividida, muitos jovens se negando a entrar para o exército militar lá é obrigatório, enfim, a comunidade internacional tem botado uma pressão muito grande em Israel, especialmente nas campanhas do boicote. Alguns países da Europa já boicotam Israel. Por exemplo, eu fui lá em 2011 e voltei em 2013. Em 2013 eles já não carimbam mais o passaporte. Por quê? Porque muitos turistas que tinham o passaporte carimbado com Israel hoje não podem entrar em vários outros países, né? E toda essa campanha do boicote ela tem a ver com essa questão, então, de ser contra o que Israel tem feito historicamente lá. E isso mexe também com a opinião pública de Israel, né? Quando você vê alguns artistas, por exemplo, que são convidados a fazer shows em Israel, e aí eles se negam a fazer isso e publicam, nós não vamos porque estamos aqui na campanha. Então isso para a própria população, nós estamos criando um estado que todo mundo odeia, né? Então isso também divide lá dentro. Quando eles matam 3 adolescentes, isso a opinião pública nós temos que dar uma resposta, isso é um absurdo, né? E de fato matar 3 adolescentes, né, que nem eram do exército, enfim, não tem... Então isso criou uma unidade na opinião pública que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, aproveitou para fazer o que ele queria fazer, né? Que era fazer uma ofensiva ali em Gaza. Tem um fato também, que eu vi alguns estudos aí, eu não consigo falar com certeza, mas eles descobriram ali no Mar de Gaza, no Mar Mediterrâneo, uma reserva de petróleo bem grande, mais ou menos o que é parecido com o nosso pré-sal aqui, mas é mais para cima. Israel até consegue tirar o petróleo de lá, mas para passar o petróleo, para comercializar, ele precisava ter as refinarias de oleoduto em Gaza, naquela região. Então, o que o pessoal tem dito é que faz muito sentido agora fazer uma ofensiva terrestre, que é o quê? Dominar aqueles territórios para poder construir essa infraestrutura para a exploração do petróleo no Mar de Gaza. Então, tem tudo isso aí. A questão regional também é muito importante, porque Israel estava precisando mostrar força ali. Porque o que a gente teve? A gente teve a chamada Primavera Árabe, né? Não gosto desse termo. Em muitos lugares mais retrocedeu do que avançou, então chama de primavera é meio estranho. Mas uma série de mobilizações populares, né, nos países árabes. Israel ficou meio só observando, caiu o governo da Líbia, teve todo o processo na Síria, em outros países, no Egito, na Tunísia e tudo mais. Mas na Síria, que era um dos grandes inimigos de Israel, historicamente, até por isso, por essa origem no Partido Baath, por toda essa questão, o governo da Síria ganhou o conflito, a guerra civil, que foi muito financiada por Israel e pelos seus aliados ali, especialmente a Irmandade Muçulmana, que antes era inimiga e agora virou amiga, né? Muda muito a política, depende dos seus interesses. Né? E o governo da Síria ganhou, ou seja, a Síria se fortaleceu. Com a Síria se fortalecendo, o Líbano se fortalece também, e o Irã também se fortalece. O Irã que por muitos anos ficou aí na agenda como um grande inimigo ali no Oriente Médio, que ia fazer bomba atômica, não sei o quê, né? E tal, também está fortalecido. Em 2011, Israel declarou guerra ao Irã, aproveitando ali o processo da Líbia, falou, já que a OTAN está aqui, já vamos para o Irã, nós acabamos. E o Irã falou, vem aí então, se vocês vierem, nós vamos bombardear vocês também, e eles recuaram. Né? Porque agora a Síria, o Irã, o Líbano são países que estão ali do lado, que também tem um poderio militar que não dá para competir com Israel, que é muito avançado, mas que dá para dar estrago. Isso para a população de Israel é ruim. Né? Os caras vão bombardear Tel Aviv, qual é o preço político disso? Então, essa situação estava meio ruim para Israel, estava sentindo meio mal. Daqui a pouco esses caras vão se virar contra a gente e a gente não vai ter o que fazer. Então, aproveitou que a opinião pública se virou a favor, vamos fazer o que precisa fazer. Vamos entrar em Gaza, vamos tentar desmoralizar um pouco o Hamas, vamos tentar cortar a cabeça da cobra em alguns espaços, mas também garantir mais ocupação do território, construir novas colônias, quem sabe até se de fato for isso na questão do petróleo. Então, tem vários elementos aí.
né? Tanto regionais como a própria questão geopolítica. Eu queria perguntar, né, porque esses conflitos, essas mortes, a gente vê bastante na televisão, tem uma certa repercussão, mas eu queria perguntar, para além desses conflitos que ficou mais evidentes, como que é a vida dos palestinos, assim? Eu acho que você foi para a Palestina, você teve, viu ali, como que funciona a vida dos palestinos que moram ali em Israel, né? Tipo, é normal, acontecem esses conflitos e tal, mas e para além dessa matança toda, como que é a vida deles, assim? É tipo normal, eles têm algumas dificuldades, a gente sabe que tem, eu queria que você comentasse um pouco quais são esses bloqueios que Israel faz, todos os bloqueios que Israel faz à população palestina, né, a questão do apartheid, como que é a vida de um palestino no dia a dia, no cotidiano, né? Eu queria que você comentasse um pouco. Assim. Eu não fui para Gaza, então de Gaza não dá para falar, mas pelo que a gente sabe é a barbárie total, né? Não tem saneamento básico, não tem água potável, a galera tem que pegar água do mar e fazer aqueles esquemas de passar água, esquentar para se separar do sal e toda aquela coisa, então não tem agricultura. Então, assim, Gaza é um lugar que eu infelizmente não fui, quero muito ir um dia para conhecer, mas não sei. Na Cisjordânia o que a gente tem é bem isso que você falou assim, é um regime de apartheid mesmo, muito parecido com o que se tinha na África do Sul, acho que até pior. Porque depois dos acordos de Oslo, como eu falei, a gente dividiu a gente não, eu não teria dividido, mas eles dividiram a Palestina em 3 áreas A, B e C, né? E o que ficou então foi assim, nas áreas A tem controle militar e administrativo da Palestina, da Autoridade Nacional Palestina, nas áreas B tem controle político palestino, mas militar israelense, e nas áreas C tem controle político e militar israelense. Isso dentro do território palestino, não estou falando de Israel. Então o que Israel fez de uma maneira hábil no interesse deles? Eles estão construindo o que a gente chama do Muro do Apartheid, né, que hoje já tem mais de 600 quilômetros construídos. Se você pensar o tamanho da Palestina, 600 quilômetros é muro pra caramba. Né, é um território bem pequenininho. A Palestina inteira é um pouco menor do que o estado de Pernambuco. Né. O que a gente tem hoje de Palestina, que é esses talvez 20% desse território, tem 600 quilômetros de muro construído ali. O que eles fazem então? A cidade palestina é a área A. Então eles muram a cidade em volta e meio que ninguém entra e ninguém sai da cidade também. Eles têm o que eles chamam de checkpoints, né, como nas áreas B, que são essas áreas de fronteira. O controle militar é de Israel, eles fazem esse checkpoint, então para sair da cidade você tem que passar pelo checkpoint. Ou seja, passar por uma vistoria do exército israelense. E, claro, com Palestina é sempre ruim, né? Além do que, por exemplo, a gente ficou numa área rural lá, em que a cidade era murada e a área onde o pessoal fazia a colheita de azeitonas era fora do muro. Nós tínhamos que passar no checkpoint para colher e passar para voltar. E aí eles fazem umas coisas tipo assim, o checkpoint só está aberto das 4 da manhã até as 6. Então se você não passa até as 6 da manhã, você não perde o dia de trabalho. Né? Ou você colhe, sei lá, isso falando da vida do agricultor, né? Mas você faz uma colheita e você tenta passar com ela para o checkpoint, o cara pode restringir a colheita. Então assim, é um sistema muito complicado. Não é raro a gente ver lá, por exemplo, Belém, que é uma cidade onde nasceu Jesus e tal, né? Que hoje é território palestino, área A. Belém fica do lado de Ramallah, que é a capital da Palestina, e fica do lado de Jerusalém, são 3 cidades muito perto. De Belém você vê Jerusalém, assim, você está num muro, num monte assim, você vê Jerusalém ali embaixo. Dá para ir a pé, praticamente. Uma caminhadinha, mas dá para ir a pé. Não é raro você ver famílias que tem uma parte da família que mora em Jerusalém e outra parte de Belém que não se vêem há 15 anos, porque eles não podem cruzar a fronteira. Então é um esquema de segregação muito forte. Tem uma coisa, por exemplo, que assim, acho que é simbólica, que são as estradas. Os carros palestinos têm a placa de uma cor, placa branca com o escrito verde, e os carros de Israel têm a placa azul. Nas grandes estradas que ligam o país de um lado para o outro, só entra carro com uma placa de Israel. Se você está com um carro com a placa palestina, você tem que pegar um contorno. Então, às vezes, para fazer trajeto, sei lá, de 15 quilômetros, a gente demorava 3, 4 horas. Você tem que fazer um contorno pelas montanhas, às vezes não dá para passar de carro, etc. Mas você não pode entrar na estrada. Então, é esse tipo de política também de segregação, de deixar os palestinos no lugar deles, de tudo mais. E as forças repressivas de Israel podem entrar nas áreas áureas que elas quiserem, para prender alguém, etc. Então, o número de presos políticos na Palestina é enorme, né? Os grandes dirigentes dos movimentos sociais, os partidos estão todos presos, muitos deles com cooperação com o governo palestino, né? O governo de Israel e o governo palestino prendem alguém. Então, assim, é uma situação
muito ruim, com pouquíssima liberdade, né? Assim, o que a gente tem hoje, mais ou menos ali na Cisjordânia, são umas 3 milhões de pessoas. A estimativa da Adamir, que é uma organização de presos políticos da Palestina, é que dessas 3 milhões de pessoas que vivem na Cisjordânia hoje, pelo menos 800 mil já foram presas pelo menos uma vez. Se você pensar que eles só prendem homens, eles raramente prendem mulheres, metade de 3 milhões é 1,5 milhão, então de 1,5 milhão de homens, tem 800 mil que já foram presos pelo menos uma vez. Né? Lá na Palestina eles têm o que eles chamam de prisão administrativa, que você é preso por 6 meses, sem direito a julgamento e advogado. Eles te prendem e te jogam na cadeia por 6 meses. Isso eles faziam na época de 67 e tal. Hoje eles, agora tem uma lei marcial lá, que eles podem renovar as prisões administrativas indefinidamente. Então a gente estava lá com uma família de um militante da Frente Popular pela Libertação da Palestina que está preso há 17 anos em prisão administrativa. A cada 6 meses ela é renovada, ele nunca viu um advogado, nunca teve julgamento, nada. Então essa situação é muito complicada. Lá tem as crianças palestinas, né? A Palestina per capita assim, é o país que tem mais crianças presas hoje. Né, que as crianças às vezes jogam pedra no muro, fazem alguma coisa, né, também ficam putas, né, aquilo lá. E aí os caras prendem elas em prisão administrativa como se fossem adultos, não tem FEBEM, nada, eles prendem junto com os adultos lá. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada, né? Tem muita coisa de direitos humanos lá, muitas ONGs, a ONU está lá muito forte tentando denunciar isso também, mas é uma situação horrível, né? Então acho que esse tema do apartheid, acho que é o melhor termo para isso, porque de fato é um regime de segregação, né, de diminuição de um povo. Você não só ocupou a terra dele, matou os ancestrais dele, matou a cultura dele, como você nem deixa ele viver aquilo que você implementou. Né? Então é uma situação de fato muito complicada. Que a gente, quando vai lá meio turista, né, com passaporte fora, às vezes passa pouco por isso. Mas para eles é de fato muito complicado. E isso na Cisjordânia que é bom. Que o pessoal lá fala, não, viver aqui é bom. Em Gaza, você não pode fazer nada. E ainda corre o risco de tomar bomba na cabeça dessa. Pedro, outra coisa que a gente queria que você comentasse, então agora você falou bastante sobre esse regime de apartheid que os palestinos vivem cotidianamente, é sobre a repressão dos próprios israelenses que se manifestam contra esses bombardeios que estão acontecendo atualmente, contra os muros do apartheid, contra esse regime que está instaurado na região. Assim, confesso que disso eu sei até menos, né? Porque a gente teve contato com poucas pessoas. Eu fiquei muito pouco tempo em Israel, né? Que a gente chama hoje de Israel. Mas o que a gente sabe é que é aquela coisa, né? A dinâmica do imperialismo e das potências opressoras, da opressão em geral, ela também oprime os seus próprios cidadãos, né? Que é isso, quando a gente vê aqueles filmes da Guerra do Vietnã, né, do cara que era americano, mas ia pro Iraque, pro Vietnã, acabava com a vida dele, né? Claro, acabava com a vida de muitos vietnamitas, mas também a questão destrutiva que isso tem pro seu próprio povo, né? Em Israel é muito parecido, me parece. O exército é obrigatório em Israel para todos os jovens a partir de 16 anos. São 3 anos de serviço militar. Se você não se recusa ao exército, você é preso por esses 3 anos, até completar 19 anos. E depois dos 3 anos que você faz serviço obrigatório, sempre que te convocarem, você é obrigado a voltar para o exército. Se você rejeitar, você é preso também. E nesses 3 anos, é lógico, você pega um jovem de 16 anos e tem 3 anos para moldar a cabeça dele. Em muitos casos, a gente tem uma organização que trabalha nos dois lados, né, o Alternative Information Center, o AIC, e tem um companheiro nosso lá, que é um argentino judeu, que foi morar em Israel, serviu o exército, que foi preso porque se recusou a servir de novo. Que conta, assim, né, de que muitas vezes os jovens eles são contra a guerra, são contra a ocupação, e aí quando eles chegam no exército, não só tem um processo de lavagem cerebral, mas tem aquela coisa, assim, você é contra, então ele pega você e os seus melhores amigos e te joga na pior região de Gaza para você fazer combate com o pessoal do Hamas lá, um garoto de 16 anos. Lógico que seus amigos vão morrer. Aí você vê os seus amigos morrendo e você fica com raiva daquilo e você começa... Então é uma cultura de ódio que é gestada em Israel, com isso, com a questão do serviço obrigatório, com o próprio sistema educacional.
e que tem essas outras coisas, né? Muita gente presa porque se recusou a servir o exército, movimento sindical em Israel extremamente reprimido, qualquer movimento político. Em Israel não é permitido que os palestinos que lá vivem, que trabalham lá, tem muito palestino que vive na Palestina, mas que trabalha em Israel, que eles se organizem em partidos políticos, em organizações sociais. O que a gente tem são os que a gente chama palestinos de 48, né? Que ficaram lá, que moravam lá e que o Estado de Israel aconteceu em volta deles, eles continuaram lá. E eles se organizam, né, tal, mas é uma parcela pequena da população que também é muito reprimida, né? São os pobres de lá, né, os palestinos. Então, é isso, a cultura de ódio que é feita para fora, ela também, normalmente, ela é feita para dentro, né? Ela faz parte do mesmo projeto de militarização, de opressão e tal. Mas, de fato, para quem é contra é muito complicado. É só ver quem era contra o regime militar aqui no Brasil ou quem era contra o nazismo na Europa. Pedro, tem duas perguntas aqui. Uma pergunta da Kelly Rangel, da Bahia, que ela pergunta qual o papel dos Estados Unidos do conflito na Palestina. E uma pergunta do Rodolfo. Então, em meio a esses conflitos, talvez os conflitos atuais, né? Ou tentando resgate. Manda aí, Kelly, se é agora, se é depois. Eu falo dos dois, rapidinho. Fechou. E o Rodolfo, ele está perguntando, vou dizer, né? Boa noite, gostaria de perguntar para o Pedro qual tem sido o posicionamento e a atuação da ONU frente ao conflito. Tá. Sobre os Estados Unidos primeiro, que acho que é mais fácil. Assim, os Estados Unidos sempre foi o pai, a mãe, o tio, o padrinho, o sobrinho, qualquer coisa, qualquer relação possível de Israel, né? Isso historicamente, já desde a partilha, especialmente nos anos de Guerra Fria, e agora cada vez mais, né? Enfim, Israel funciona mais ou menos como bem entre aspas, uma filial do exército americano no Oriente Médio, né? Sempre que precisa fazer alguma coisa por ali, é Israel que está lá, até por isso é uma das nações mais bem armadas do mundo e que investe muito nisso. Israel produz muita arma, né? Tem uma indústria armamentista muito forte, que é boa parte das armas dos Estados Unidos vem de Israel. Então tem uma relação carnal ali, né? Entre Estados Unidos e Israel. Muito porque o lobby sionista nos Estados Unidos é muito forte, né? Se a gente for pensar os grandes empresários nos Estados Unidos, a população que detém a mídia e tudo mais nos Estados Unidos, boa parte dela é judia e boa parte dela é sionista, né? É só ver os sobrenomes da galera aí, dono das redes de TV, donos das grandes empresas, né? É só ver a doação que essas empresas fazem aos governos dos Estados Unidos, nas suas campanhas, nas suas questões, e a doação que os Estados Unidos fazem para Israel, né? Enfim, de investimento e de tudo mais. Então, a relação é muito... Enfim, não tem como separar uma coisa da outra, praticamente, né? Até porque, enfim, Israel ainda usa toda essa coisa do nazismo, né? De fomos as vítimas do nazismo, então todos que eram contra o nazismo são a favor de nós, e isso para a Europa e os Estados Unidos cola muito, né? Então não tem como desvincular essas questões. É muito comum você ver, tem vídeos aí na internet de judeus antisionistas fazendo protestos nos Estados Unidos, sendo reprimidos, falando que vocês são antissemitas, nazistas e tal, né? Isso ainda acontece bastante. Então tem também essa coisa pública mesmo, né? A opinião pública muito favorável nos Estados Unidos. Agora, hoje em dia, nesse caso específico desse avanço em Gaza, a coisa não está tão harmônica assim, né? Na verdade, desde que o presidente Obama assumiu, as relações dele com Israel estão meio estremecidas. Quando Israel declarou guerra ao Irã, os Estados Unidos já veio, não deixar disso, peraí que não é bem assim, né? Pô, mas vocês não queriam também ir contra o Irã? Não, mas agora não, né? Muito porque os Estados Unidos não conseguem, me parece hoje, com o desgaste político que tem, atuar em mais de uma frente. Os Estados Unidos já estão na Síria, os Estados Unidos já estavam na Líbia, os Estados Unidos ainda estão no Iraque, ainda estão no Afeganistão, né? Estão olhando muito aqui para a América Latina também, então não tem como falar, vamos arrumar mais uma guerra para mim, né? Então, a proposta de cessar-fogo foi feita pela ONU, o relator da proposta foi o John Kerry, que é vice-presidente dos Estados Unidos, né? O Obama se colocou meio,
pô, isso aí está violando os tratados, né? Tá, a gente sabe que Israel viola o tratado toda hora, mas, né, um pouco nesse sentido. Então, assim, não dá para dizer que hoje os Estados Unidos estão 100% favoráveis ao que acontece em Gaza. Mas também não dá para dizer que são contra, né? Porque na prática é o projeto deles. Quanto mais força Israel tiver ali, quanto mais controle do território tiver, e especialmente se tiver controle de recursos naturais, de petróleo, de gás, é tudo que os Estados Unidos querem. Então, acho que para os Estados Unidos é difícil sustentar isso publicamente hoje. Então, tem se colocado numa posição de, vamos ver isso na ONU, né, que é uma coisa que os Estados Unidos nunca faz, porque sempre veta as coisas na ONU. Mas sem autorização, faz o que quer. Mas hoje está mais nebuloso isso, né? Até porque os Estados Unidos fez, por conta dos conflitos agora no mundo árabe, os Estados Unidos retomaram um processo de aliança muito grande com as organizações islâmicas, especialmente a Irmandade Muçulmana e todas essas. É só ver que na Síria, por exemplo, o exército rebelde sírio tinha gente da Al-Qaeda, tinha gente do Talibã, tinha gente do Hamas e tinha dinheiro da CIA e dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, aqueles que eram inimigos há 10 anos atrás, hoje são aliados dos Estados Unidos naquela região, né? Especialmente agora depois da suposta morte do Osama Bin Laden, né? Que muita gente diz que foi até um pouco por causa disso, né? Nem mostraram o corpo. Então, tipo, fala que o Bin Laden morreu, porque agora a gente não tem mais que ter esses caras como inimigo, vamos ser amigos deles de novo, né? Então, a política dos Estados Unidos ali está um pouco mudando um pouquinho também, né? Então, essa coisa ainda está um pouco sem entender. Agora, é claro, me parece que a política de Israel hoje ela está mais avançada entre as para uma ofensiva do que a dos Estados Unidos. Até por isso que rola esse descompasso, né? O Netanyahu sempre, desde que ele é primeiro-ministro de Israel, sempre muito agressivo, sempre muito tendo que invadir, tendo que atacar, e que até pela opinião pública nos Estados Unidos hoje não é muito a linha que eles estão seguindo, né? Especialmente depois do fracasso que eles tiveram aí na Síria. Tem uma última aqui. Eu não falei da ONU. Sim, a ONU. Então, é complicado a Tem ONU. mais duas aqui. Porque a ONU, ela deveria funcionar, mas ela não funciona. Porque a ONU é um sistema jurídico internacional que tenta regular as relações entre os países. Só que, como a gente sabe, o aparelho jurídico só funciona se você tiver como reprimir quem não cumpre o que você acorda. Por isso que a gente tem polícia nos países, quando você tem o seu... Então, isso aqui, o nosso regimento, a nossa Constituição diz que se eu roubar, eu vou ser preso. Se eu assassinar alguém, eu vou ser preso, a não ser que eu seja filho do Ike Batista. Mas isso não está na Constituição, né? Mas, enfim, tem essas questões, mas você tem um poder repressivo que pode falar, bom, isso você não pode fazer. Tem a ONU não tem isso. Então, não muda nada você romper um acordo ou não, né? Então, veja, a ONU criou o Estado palestino e o Estado de Israel em 1947, por de partida. Israel nunca deixou ter um Estado palestino ali, já era um rompimento do acordo. Israel rompeu uma série de acordos internacionais, de convenções, como, por exemplo, a convenção que foi ali, né, de não proliferação de armas nucleares, que Israel nunca assinou e que hoje tem ogiva nuclear pra caramba, e está aí, livre. Quando o Irã tenta fazer uma usina nuclear, que poderia até estar querendo fazer bomba, não sei, mas pode fazer uma, Israel tem 200 e ninguém, os preços são outros, né? Tem uma série de questões. Em 67, Israel tomou Jerusalém da ONU. A ONU controlava Jerusalém e falou, isso aqui é um lugar sagrado, né? Não vamos deixar isso. Israel foi lá e tomou, e a ONU continua identificando Israel como Estado-membro, não muda nada, né? Então, assim, a ONU ela tem um papel de tentar denunciar. A ONU tem uma das suas organizações que é especialmente para refugiados de guerra, que atua muito forte lá na Palestina, né? Afinal, as duas vezes você pode ver que eles trabalham muito bem, denunciam a questão do apartheid, denunciam a ocupação, o muro, eles têm esse trabalho, mas não tem como fazer nada, né? A não ser isso, dar declaração, botar no site, né? Então isso é complicado, né? A ONU ela finge que ela cumpre o papel, mas ela não pode cumprir, né? Então, tem essas coisas. Além do que, é isso. A ONU tem o Conselho de Segurança, em que Estados Unidos sempre veta, por exemplo, a construção do Estado palestino, o reconhecimento do Estado palestino. Enfim, tem uma série de coisas. Me parece que a ONU às vezes serve quando você quer vetar alguma coisa, né? Ou
e tal. Então, quando todo mundo concorda, beleza, mas quando se você também não quiser cumprir, não precisa. Né? Então, a ONU vetou o ataque à Líbia, os Estados Unidos foram lá atacar, não está nem aí. Enfim, a ONU foi contra o processo lá da Síria, a Rússia vetou a intervenção na Síria, né, porque também tem interesses lá, a China também, os Estados Unidos foram lá e falaram, declaramos guerra à Síria, se não tirar as armas químicas. E agora Israel está jogando arma química em Gaza e ninguém está falando nada. Então, assim, deveria funcionar, mas não funciona. Tá. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Sunhê, Santa Maria do Rio Grande do Sul. Ele pergunta, você falou aí sobre relação aos jovens, né? Aí ele atinge bem aí, né? Ele faz qual a relação direta entre o que está ocorrendo na Palestina e a situação de violência que dia a dia a juventude brasileira enfrenta. Quem ganha com essa lógica da violência, do genocídio e da guerra imposto pelo Estado de Israel? Então, tem muita relação. Tem uma relação direta e tem uma relação que é mais simbólica, política. Vou falar dessa primeiro. Né? Claro, a gente... espero que ninguém que esteja assistindo, ou se tiver, que mude de opinião, mas ninguém acha que a vida é neutra, que a gente, né, enfim, que as pessoas estão ali por mérito, ou porque elas são boas, etc. A gente sabe que tem relações de poder na sociedade, tanto dentro dos nossos países, como na sociedade internacional. Né? A lógica de violência serve para quem domina, para quem oprime. Né? Então, claro, quanto mais você cria condições que diminuam a democracia, que diminuam a participação e que aumentem a repressão, isso só favorece quem manda, né? Não favorece quem está embaixo, que é o nosso caso aqui, que é o caso dos palestinos lá. Né? Então a lógica é muito parecida. Tá? Claro, com outra medida, né? Mas, enfim, o genocídio da população negra e pobre aqui no Brasil tem muito a ver com o genocídio da população palestina em Israel no aspecto político. Mas tem a relação direta, né? O Brasil é um dos maiores compradores de armas de Israel, não só de armas, mas de equipamentos, de tecnologia e tudo mais. Então, os drones que hoje sobrevoam as favelas do Rio de Janeiro são de Israel. Aqueles carros do BOP lá, das UPPs, aqueles tanques lá, tudo fechado, são de Israel. Né? Boa parte do armamento que as polícias militares utilizam aqui são de Israel. Então, na prática, a cultura da repressão aqui no Brasil, ela fortalece a cultura da repressão ao povo palestino. Né? E isso muito tem a ver com as relações que o Brasil tem com Israel hoje. Né? Tanto o governo federal, quanto especialmente os governos estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, agora a gente tem o pelotão do braço lá, né, do Alckmin, que agora pega os caras na porrada, né, direto. Eles estão sendo treinados pelo Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, que inclusive desenvolveu uma luta, né, que é o Krav Maga, que foi desenvolvido em Israel, para reprimir, que agora está aí passando para os nossos policiais militares reprimir a gente em manifestação aqui. No governo do Rio de Janeiro não tem nem o que falar, é drone, é tanque, é arma, é tudo. Praticamente estão criando uma filial do Estado de Israel lá na polícia do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul também, que apesar de ter um governo de esquerda, ou pelo menos que se propõe a isso, que é diferente pelo menos de São Paulo e do Rio, hoje o Estado tem as maiores relações comerciais armamentistas com Israel. A gente tem fábricas de armas israelenses no Brasil, no Rio Grande do Sul, com muito apoio e com incentivo fiscal do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Enfim, a Taurus, que é uma empresa de arma brasileira, que também comercializa com eles, enfim. Tem uma série de coisas que faz uma relação direta entre o que está acontecendo na Palestina hoje e o que acontece nas ruas do Brasil todos os dias, especialmente nesse momento em que a gente está vendo lideranças sendo presas, né, jovens sendo criminalizados, movimentos sociais criminalizados. As prisões ali do Rio de Janeiro parecem muito com as prisões administrativas de Israel, né? Que a galera foi presa sem julgamento, sem ter feito nada, foi prisão preventiva, né? Você vai fazer algo, então eu vou te prender. Então, enfim, tem uma certa relação direta mesmo. É importante já colocar, né, especialmente essa questão que a gente falou do governo federal, que o Brasil é signatário e é um dos principais apoiadores até hoje do Tratado de Livre Comércio do Mercosul com Israel. Foi um tratado que foi firmado há um tempinho
e que, bom, como o nome já diz, é um tratado de livre comércio entre o Mercosul e o Estado de Israel, que basicamente manda aqui pra gente armas e a gente manda coisas para lá, né? Inclusive uma das bebidas mais consumidas em Israel é a Guaraná Antártica. Lá, todo mundo bebe Guaraná Antártica, sabe? Então assim, isso é uma vergonha, né? Porque não só você reconhece aquele Estado, como você trata ele como um parceiro seu, né? E especialmente nessa questão armamentista. Então, na prática, o governo brasileiro tem feito, e os governos do Mercosul, são ser cúmplices do que acontece em Gaza hoje. Porque se Israel tem essa força econômica e militar, tem muito a ver também com as relações internacionais e econômicas que eles têm. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa aqui no Brasil e nos outros países da América Latina ter, talvez como um horizonte para o próximo período, né, que é exigir o rompimento das relações comerciais, econômicas e diplomáticas com Israel. Porque reconhecer o Estado terrorista de Israel é reconhecer e, de uma maneira até indireta, aprovar o que acontece hoje na faixa de Gaza. Então acho que isso é algo que a gente tem que debater nesse próximo período. É muito oportuno fazer esse debate agora, na época de campanha eleitoral, de também dar uma politizada nesse debate, de ver se a gente consegue suspender esses acordos, né? Porque eles são uma vergonha para a gente e que dão muito dinheiro para Israel também matar a Palestina à vontade. Então não adianta a Dilma ir na ONU e falar que... Ela fez um discurso super bonito, né, na penúltima Assembleia Geral da ONU, que ela disse, a próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver os palestinos sentados numa cadeira, eu quero ver o Estado palestino, então isso é tudo muito bonito. Mas enquanto ela continuar comprando arma deles, eles vão continuar morrendo. Então vai ter um momento que nem vai dar para ter Estado palestino, não vai ter gente. E acho que isso é Claro, a política externa do governo brasileiro avançou muito, inclusive nisso, nos últimos anos. Há 15 anos atrás a gente nem falava de Estado palestino. É um avanço, mas acho que dá para pressionar para mais. Acho que os movimentos de juventude, né, o Levante, um deles, e outros, tem que pressionar politicamente na rua para que isso seja suspenso. De fato, isso é uma vergonha. Não adianta fazer... O Itamaraty também soltou uma nota agora contra os ataques a Gaza. Se é contra o ataque, para de comprar arma deles, para de financiar, né? Aí é fácil. Você dá o porrete na mão do menino, depois que ele bate em alguém, você fala, pô, põe você bater com a pessoa. Não, eu queria que você comentasse um pouco da campanha que tem, né? Que você já começou a falar um pouco do BDS, né? Que é uma campanha mundial. E como está no Brasil, assim... e um pouco isso, né? Tipo, reafirmar um pouco o que o governo Dilma pode, tipo... O que a gente tem que exigir, assim, concretamente do governo Dilma, assim, romper todas as relações, o que a gente tem que levar na rua, assim, e falar um pouco disso, assim, como que o governo, e dessa campanha do BDS, tanto do governo como da própria sociedade, né, como que ela funciona. Aí eu queria que você comentasse um pouco. A campanha de BDS, que significa boicote, desenvolvimento e sanções, desenvolvimento não, desinvestimento, desenvolvimento, é a hora, né? Mas ela é um pouco espelhada no que aconteceu com a África do Sul, né? No momento ali do fim do Apartheid, a pressão internacional estava tanta na África do Sul que muitos países começaram a boicotar, não só as indústrias, mas também o país mesmo, né? Expulsar embaixador, tudo. Isso faz parte um pouco do que a gente tem trabalhado aqui nessa campanha do BDS, que é basicamente denunciar os produtos que a gente compra aqui também, né, para boicote, que são produzidos com capital israelense. Por exemplo, o café Três Corações, que muita gente consome, é um dos principais, ele é de capital israelense, né? E é um dos principais, inclusive aqui. Tem uma série de outros, né? Só dando um exemplo. Tem um monte. Inclusive, se vocês procurarem o site do BDS e tudo mais, tem a lista de produtos, de empresas, né? Então, isso é uma iniciativa, fazer um boicote de fato de produtos, de não consumir esses produtos. Que é uma iniciativa que é um pouco individual, né? Que entra naquele campo, igual reciclar lixo e tal, né? Não é o que vai solucionar o conflito, mas é o que ajuda na pressão. Tem outras iniciativas, como o boicote acadêmico, que tem sido discutido em algumas universidades aqui do Brasil, então de parar de ter convênios com universidades de Israel e tudo mais, né? Um pouco para tentar criar esse cerco. Boicote cultural, isso tem funcionado muito, especialmente na opinião pública, né? Alguns artistas que têm aderido à campanha. Acho que o principal deles é o Roger Waters, que era baixista do Pink Floyd, que é um militante da causa palestina já há muitos anos, mas que tem agora tentado, né? Então os Rolling Stones fizeram um show agora em Israel, ele escreveu uma carta, né, tal.
Então isso tem constrangido também, né? Isso é bom para interferir também na política interna de Israel. O Roger Waters eu nunca vou ver ele aqui, né? Porque o cara não vai vir porque a gente mata palestino. E não só ele, outros artistas, né? Enfim, então tem um pouco essas questões e tal, e tem a questão do desinvestimento, ou seja, é isso, parar de investir em produtos israelenses, parar de investir lá. O Brasil, por exemplo, tem o escritório das Forças Armadas em Tel Aviv para fazer, enfim, cooperação de tecnologia militar. O Brasil tem o Acordo de Livre Comércio, o Brasil tem indústrias nossas que exportam para lá, enfim, toda uma relação que, enfim, só fortalece o estado de apartheid. E tem a questão das sanções, né, que é de tentar buscar sanções econômicas e políticas do Estado de Israel. Então, isso é um pouco da campanha BDS. A gente tem tentado aqui no Brasil ampliar um pouco isso, né, e acho que aqui focar também um pouco nessa questão do TLC e, enfim, nas relações com o governo. A gente fez agora em São Paulo, no sábado, um ato na frente do Consulado de Israel, um pouco desse tema, né, não só o fim dos ataques, mas também pedindo, por que não, a retirada dos embaixadores, dos cônsules de Israel do Brasil. A Venezuela, o Equador, a Bolívia já expulsaram os seus embaixadores de Israel de lá e também tiraram os seus embaixadores de Israel. Isso é uma das coisas que a gente tem que pressionar o governo. Enquanto estiver matando gente em Gaza, a gente não pode ter um embaixador brasileiro em Israel. Isso é reconhecer que o que eles estão fazendo é certo, né? Então isso tem que ser pressionado, né? E a gente tem tentado criar mobilizações, né? A gente vai, essa semana ainda, entregar um documento na Secretaria-Geral da Presidência. Vai ter a cúpula do Mercosul, né? Agora em Caracas, exigindo o fim do TLC Mercosul-Israel. A Venezuela, que é parte do Mercosul recentemente, já se colocou a favor do rompimento das relações. O acordo foi feito antes da Venezuela entrar, mas agora quem entrou também está a favor desse rompimento. A gente espera que o governo brasileiro também se posicione, né? E a gente está fazendo outras manifestações. Aqui em São Paulo a gente vai ter outro ato, a gente espera que seja também bem grande, né? O de sábado passado tinham 4.000 pessoas, a gente espera que seja maior, para denunciar as questões lá. E tem sido isso não uma coisa só aqui no Brasil, né? A campanha de BDS e as mobilizações têm acontecido ao redor do mundo, a gente tem acompanhado aí de fotos e tal. E é importante que a gente estimule. Só para terminar, a campanha de BDS, para ver como funciona. Aqui em São Paulo, a Sabesp tinha um acordo com a Mekorot, que é uma empresa de saneamento básico de Israel. Eles tinham um acordo de cooperação que, enfim, era para transporte de água, eles desenvolveram uma tecnologia lá de pressurização e tudo mais de água, que queriam trazer para cá. Essa tecnologia acontece em Israel porque eles represaram o Rio Jordão, né, que era enorme e hoje é um riachinho, né? A gente até estava brincando quando foi lá a primeira vez, estou aqui que batizaram Jesus, né? Na Bíblia fala um grande rio, tem um córrego passando ali. Hoje, porque eles represaram, o que eles fazem é bombear a água que estaria ali na Cisjordânia direto para Israel, né? Tirando o acesso da água dos palestinos e concentrando ali em Israel. Essa tecnologia a Sabesp queria implementar aqui em São Paulo, e já estava implementando. E por alguns anos de luta aí, da campanha do BDS, do nosso sindicato também aqui da Sabesp, do Sintaema e de outras organizações, travaram essa luta, né, para o rompimento, e agora, esse mês, a Sabesp rompeu o acordo com a Mekorot, que foi uma vitória da campanha do BDS. Então, para provar que essa pressão política ela pode dar resultados, né? Então, se a gente conseguir isso em outras escalas, envolver mais organizações e mais pessoas, eu acho que é o primeiro passo que a gente pode fazer daqui. A gente não pode ajudar no conflito daqui, né? Fazer uma passeata aqui no Brasil não ajuda nada o conflito lá em Gaza, né? Mas ajuda a pressionar o que o nosso governo, aí sim, tem a capacidade de interferir nisso. Acho que essa tem que ser a linha geral para esse próximo período, né? De mobilização. A Mariana fez uma pergunta nesse sentido, né, que você respondeu, a gente já falou respondendo, né, que ela pergunta um pouco sobre a importância da cooperação e as reações à solidariedade dos Estados latino-americanos, que possuem executivos de cunho progressista, a Palestina, e como isso pode influenciar as relações de poder no cenário internacional. E tem uma outra pergunta que a Natália, mais conhecida como Velman, aqui em São Paulo, fez, que é assim: em linhas gerais, como é o movimento LGBT em Israel? Eles fizeram essa pergunta porque a pauta da diversidade sexual é uma das principais propagandas falsas de Israel para se mostrar como um país democrático. E ela coloca que Israel se defende como um defensor das liberdades, inclusive sexual, mas que a gente sabe que o discurso de liberdade lá não é tão real assim.
falo que eu não tenho muito aprofundamento nisso. Quando a gente foi para lá, a gente não se uniu com nenhum movimento LGBT em Israel. A gente se uniu mais com centrais sindicais e tudo mais. Mas de fato há uma propaganda disso também. Mas também tem propaganda de liberdade religiosa em Israel e isso não existe. Acho que talvez a questão LGBT ela tenha um peso porque Israel gosta de se denominar a única democracia do Oriente Médio. Né? E essa questão das liberdades individuais, e que também vem no caso de diversidade sexual e tudo mais, elas, para os países, especialmente países islâmicos, ela tem um caráter muito ausente, né? É um absurdo, né? Aquela coisa que a religião, infelizmente, traz, né? Muito forte. E acho que a propaganda serve mais para isso, né? Para falar, tá vendo, os caras lá no Irã não deixam você ser homossexual, te perseguem porque você é homossexual, né? A mulher tem que usar véu, enfim, e aqui não. Aqui é tudo liberado, é só como a gente é democrático. Na prática, aquela democracia é a democracia tão liberal que ela acaba até... Não tem muito de democracia real nisso, mas é mais também no discurso, a questão... Enfim. Agora eu também não sei como funciona o movimento organizado lá. De fato eu sei que tem, né, que é muito forte, assim como o movimento de mulheres em Israel é muito forte também. Mas não tenho como aprofundar. A Velma, quando for pra lá, contribui nisso. É isso? É isso. Então a gente queria agradecer o Pedro, a Branca, o Guilherme, que vão estar aqui acompanhando a gente nos próximos debates. Agradecer também aos companheiros e companheiras aí de Fora do Eixo que estão aqui, a nossa plateia ali que está assistindo. Lembrar que domingo tem o ato aqui em São Paulo, para quem estiver vindo de São Paulo, às 11 horas da manhã, em frente MASP, né? É isso, frente MASP, na Praça Oswaldo Cruz, é na Paulista, ali do lado, para todo mundo que estiver assistindo que for de São Paulo poder ir para lá, e quem estiver nos outros estados também, tentar se reunir com as organizações, organizar comitês e ações de solidariedade à Palestina. Só nisso, assim, é importante colocar que a gente, especialmente agora, tem tido uma unidade das organizações políticas sobre esse tema palestino que eu milito nessa causa faz alguns anos e eu nunca tinha visto do jeito que está agora, numa unidade tão forte, numa linha tão boa. Estou querendo dizer o seguinte, quem não está em São Paulo, que a gente tem um comitê que ele é atuante permanentemente, tanto o comitê de BDS como Solidariedade à Palestina, mas quem está nos outros estados de tentar fomentar isso. Porque todas as organizações com quem o Levante tem contato, com quem está assistindo tem contato, estão, né, nessa mesma linha. Então de tentar se juntar, nem que seja um ato pequeno, nem que por exemplo, os partidos têm candidato a deputado, ou enfim, os movimentos apoiam o candidato a deputado, nem de chegar numa reunião com o candidato e falar assim, se você for eleito, você se compromete, né, a defender o fim do acordo de livre comércio com o Mercosul, a criar uma frente parlamentar em defesa da Palestina. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Né? Quanto mais força a gente conseguir somar, melhor. A gente não precisa fazer ato de 4.000 pessoas toda semana. Se fizer, ótimo. Se tiver ato de 4.000 pessoas toda semana, quer dizer que tem uma grande força na sociedade. Mas se a gente, mesmo nas cidades pequenas ou em outros estados, conseguir se organizar minimamente, já dá um grande apoio para a luta e, de fato, faz a diferença. Então, acho que é isso. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos e a todas que nos assistiram aí nesse período. Esperamos, né, daqui a 15 dias voltar de novo com uma nova temática. Fiquem ligados aí na nossa fanpage. Agradecer a galera que acompanhou pela internet, que mandou pergunta, que está aqui falando, mandando um beijo pro Pedro. Ele foi muito bom. Já mandaram aqui, a Liliane mandou dizendo, parabeniza o Pedro, manda um beijão pra ele, foi muito bom. Eu acho que o debate civil, a Liliane, eu acho que o debate civil para esclarecer muita coisa e mostrar qual é o nosso papel, né? O nosso papel enquanto brasileiros e enquanto lutadores e lutadoras que querem transformar a realidade não só nossa, mas a realidade de todo o mundo aí, nos nossos sonhos aí que a gente tem. E pedir para convidar todos a visitarem amanhã o site do Levante, levante.org.br. Vai sair um artigo de opinião do Pedro falando sobre